Bem-vindos a mais um episódio de podcast Fotona, onde ciência, tecnologia e propósito se encontram para transformar a medicina estética. Estamos hoje aqui com o Dr. Danilo Bravo, um grande prazer recebê-lo aqui, doutor. Então vamos conversar um pouquinho. E eu queria começar te perguntando como que começou a sua trajetória na medicina e o que o motivou a seguir por esse caminho. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha trajetória começou muito cedo. Eu tenho uma família de médicos, apesar de que os meus pais mesmo não são médicos, mas eu sempre tive essa coisa da medicina muito próxima de mim. Então, eu sempre ia no hospital visitar meus tios, meus primos, e isso ficou muito aflorado em mim desde pequeno. Outro ponto, que eu era uma criança que queria descobrir o mundo, e na minha cidade não tinha medicina, então eu sabia que seria um curso que eu escolheria, que eu precisaria sair da cidade. Esse era um ponto que eu queria muito, então eu juntei um pouco do âmbito familiar que me ajudou a querer sair, juntamente com aquela vontade de bater asas e sair da cidade. De qual cidade? Eu sou de Umuarama, no Paraná, que é uma cidade pequena de interior, e fui morar primeiramente em Curitiba para fazer cursinho, né? Então eu fiz meu terceirão e cursinho, saí de casa com 16 anos, super cedo, muito determinado aquilo que eu queria fazer, eu já queria ser médico desde bem novinho, e meus pais sempre me apoiaram muito. Falaram, Danilo, é isso que você quer, então é isso que você vai ser. Agora pai e mãe vai te dar todo o suporte e você vai fazer a sua parte, que é de estudar para conseguir conquistar o que você quer. Que maravilha. E aí, então, quais foram os teus maiores desafios e aprendizados que você carregou nessa jornada da medicina? Olha, a medicina me ensinou muita coisa, mas me ensinou muito, eu acho, assim, o principal desafio foi ficar longe da família e ter um amadurecimento muito rápido e até um pouco forçado, eu acho, assim, acho que eu perdi um pouco da minha adolescência perante ao meu sonho, cara, que era de ser médico. Eu queria o ser o quanto antes, eu queria ser independente, eu não queria ser um menino, filho do meu pai, conhecido como filho dele. Eu queria que as pessoas me conhecessem como, o Danilo? Você é pai do Danilo? E não, você é o filho de fulano. Sim. Então, eu ter amadurecido e ter esse crescimento me tirou um pouco da minha juventude, mas hoje eu colho os frutos positivos disso. Com certeza. E me conta uma coisa, na tua visão, o que você acha que foram as maiores transformações no mundo da estética, da medicina estética nos últimos anos? Eu acredito que a maior transformação na estética nos últimos anos foram os tratamentos minimamente invasivos, que foi aquilo que eu me apaixonei e desisti da cirurgia plástica para fazer esse tipo de tratamento. Eu queria viver de estética e para conseguir viver de estética há 15 anos atrás, a única especialidade médica que tinha que vivia de estética 100% era a cirurgia plástica. E juntamente com a minha formação veio esse boom da medicina estética e dos procedimentos injetáveis e tecnológicos começaram a explodir. E eu olhei muito para isso, e foi justamente isso que me fez querer mudar o rumo e falar, não, você não vai ficar dentro de um centro cirúrgico, você pode melhorar pessoas sem que você as corte, sem que você tenha tempo de recuperação longa, e isso me abrilhantou muitos olhos, e por isso eu segui por esse caminho. Que bacana. E me conta então, o que você considera essencial para manter resultados naturais com segurança num mundo cada vez mais tecnológico? Cada vez mais tecnologias elas estão aí no mercado, né? E eu acho que, lógico, o primeiro ponto, eu acho, é você tratar o seu paciente como um ser humano, que é aquela visão, eu olho a tua alma e não eu olho mais um número na minha frente. Eu acho que isso é um diferencial meu muito grande. Então, acho que o principal, a gente está perdendo muito essa humanização. E para chegar no natural, eu preciso entender quem é você, quem está aqui do meu outro lado, quais são suas expectativas, aquilo que você espera de mim e o que eu penso para você corresponde àquilo que você quer para você também. Então, eu acho que essa troca é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é você escolher tanto produtos, tanto tecnologias que têm respaldo para alcançar aquilo que você quer. Porque no meio de tanta coisa, eu vejo que muitos médicos eles se perdem por questões, às vezes, de valor,
acabam optando por colocar até o paciente em risco, por optar por tratamentos que não são tão seguros ou não tão estudados. E então, desde sempre eu falei, eu vou trabalhar com o que tem de melhor, seja no mundo injetável, seja no mundo tecnológico. O que é o mais moderno, aquilo que é melhor para o meu paciente, eu vou ter no meu consultório. E me diz mais uma coisa, como que foi o teu primeiro contato com a tecnologia fotona? Gente, é muito engraçada a minha história com a fotona, porque eu brinco que eu era muito, muito novo e muito louquinho. Porque ainda sou um pouquinho. Mas quando eu olhava para trás, e eu já olhava alguns médicos que tinham fotona, e o nome que a fotona tem em relação ao procedimento de um nível mais excelência, né, da excelência que tem a fotona, então eu sempre pensei, para me diferenciar, eu preciso ter uma tecnologia como essa, porque não é à toa, não é só porque a fotona é a fotona enquanto marca, mas de fato porque ela entrega o resultado que a gente espera. E eu não tinha condições de comprar a fotona na época, mas eu estava tendo um crescimento muito grande, muito rápido, por conta das redes sociais no meu consultório. Então eu comecei a encher muito rápido a minha agenda, que nem eu esperava. E um belo dia eu liguei, na época, para o meu representante e falei, olha, vamos ver como é que funciona para eu conseguir ter na minha clínica fotona. Aline, eu não sabia como eu ia pagar. Mas eu falei, a partir do momento que eu tiver com o laser na minha clínica, eu vou fazer acontecer. E assim eu fiz. Eu tinha dinheiro só da entrada. Era o que eu tinha. Da minha reserva, eu tinha dinheiro da entrada e falei, eu vou optar por isso, porque eu sei que isso vai me posicionar diferente. E de fato, foi o que aconteceu. Até hoje eu sou o único médico na região que teve peito para encarar dessa maneira. Eu acho que você estar na vanguarda, ser o primeiro, o pioneiro, depende também da sua coragem. Eu acho que eu fui muito corajoso nessa época. E a gente sabe, quando a água vai batendo na bunda, a gente corre atrás de realizar. Sem dúvida. E hoje eu tô com meu fotona já, acho que há 5 anos que eu tenho fotona. E estou muito feliz. Uma tecnologia que eu vendo muito, que as pessoas procuram muito fácil pela tecnologia. Muita gente vem atrás de mim por ser um dos únicos que tem na região. E me diferenciou muito em relação ao olhar das pessoas sobre a minha clínica. Que bacana, quer dizer, você nunca se acomodou, né? Não. Pelo que você está me contando. Você estava numa cidade pequena e resolveu sair para conquistar o mundo, e assim o fez, né? E aí também quando optou por falar, vou me posicionar, e pôs o pé, fincou o pé lá e realmente veio junto com o crescimento. Exatamente. Que bonito. E me diz mais uma coisa, o que te chamou mais atenção nos equipamentos? Seja pela versatilidade, segurança ou resultados clínicos. O que mais te faz brilhar os olhos quando você olha para os equipamentos, para a tecnologia? Quando eu olho para a tecnologia fotona, o que mais me brilhanta os olhos é resultado. Porque eu acho que aquilo que de fato eu vendo para o meu paciente. Não adianta eu falar e a pessoa está comprando o quê? Alguma melhora, né? Ela quer melhorar de alguma forma. Então eu preciso entregar para ela aquilo que ela veio buscar. Se eu não entrego aquilo que eu veio buscar, eu acho que a pessoa fica chateada, ela fica aquém, e isso prejudica a nossa relação de médico-paciente. Então esse é o primeiro ponto. Lógico, quando eu soube das 40 e poucas opções que o fotona pode tratar, eu falei, opa, beleza, ele tem um valor agregado? Sim, mas olha o tanto de coisa que eu consigo oferecer para o paciente. Então eu não estou aqui só pensando em rejuvenescimento. Eu, na minha clínica, ainda não uso as 40 e poucas, mas eu já uso em torno de 20 tratamentos diferentes com o mesmo aparelho. Então isso é muito versátil para mim. Gosto muito. Sim, é muito bacana porque é uma tecnologia que ela não traz só a estética, né? Ela tem uma questão clínica, um olhar clínico muito interessante também, né? E como que você enxerga o papel do laser na sua especialidade? Fundamental, acho que Essencial. Não tem como a gente falar de dermatologia, a gente falar de estética sem falar de laser, não tem como. Eu acho que nada dá uma qualidade de pele como um laser. Você pode usar demais tecnologias, assim como eu tenho no meu consultório, que também são importantes. Eu acho que cada uma tem o seu momento, a sua indicação, mas eu creio que de todas elas o laser é o mais versátil, é o que provavelmente se eu tivesse só ele, eu resolveria a maioria das queixas dos meus pacientes. Legal. E aí ele não, para quem tem medo de injetar, né? Para quem tem medo de outras técnicas. Você sabia, Aline, que hoje no meu consultório, até parece brincadeira, mas 40
2% do meu faturamento, ele está em tecnologia hoje. Olha que interessante. Isso já foi 20. É isso que eu ia te perguntar, se essa é uma crescente, É se uma, você é uma percebe crescente, é uma essa crescente. crescente. Eu vejo assim, os pacientes, o meu tratamento sendo dividido em 2 etapas. Metade do valor ele vai para tecnologia, metade do valor ele vai para injetáveis. E cada vez mais, por mais que a gente fale, comunique e mostre que o injetável também é necessário, as pessoas elas estão com a mente aberta para a tecnologia. Sim. E isso, qualquer pessoa, eles estão abertos a fazer, né? Então, é muito fácil um paciente chegar no consultório e não querer injetar nada e falar, não, eu quero fazer só essa parte que não vai agulha. E que tipo de resultado o caso clínico mais te marcou em toda essa história de experiência que o Dr. Danilo tem? Nossa, tive tantos casos legais e até hoje, mas eu lembro de uma senhorinha que foi no meu consultório e ela tinha fumado muito tempo, era uma paciente de roça, então ela tinha uma pele com um fotodano muito importante. E nós fizemos 3 sessões de fotona 4D nela, e assim, a senhorinha rejuvenesceu 10 anos, assim, foi incrível, ela ficou muito feliz, super natural, ela não queria fazer mais nada, porque ela morria de medo, e aí eu falei, então vamos fazer mais sessões, e ela topou fazer, e ela ficou incrível, foi um caso que me marcou bastante. Doutor Danilo, eu sei que você tem um protocolo Fotona exclusivo seu. Conta um pouquinho pra gente desse protocolo, vai? Ai, gente, foi muito legal, porque foi um protocolo criado junto, né? Não foi só o Danilo que criou, mas a Fotona junto comigo, naquela ideia de trazer para o paciente um glow de pele, uma pele bonita, com uma queixa que eles tinham muito grande, que eles não queriam ficar com a pele marcada. Eles queriam estar com a pele bonita o ano inteiro, porém sem ter aquele desagrado, que muitas vezes o laser tem que ser mais ablativo, tem que machucar um pouco a pele para regenerar, mas elas não queriam. Então nós traçamos um protocolo onde fazemos ali 3 sessões do paciente de maneira não ablativa, para que ele tenha uma pele mais bonita, mais iluminada, com os poros mais fechados, e que ele possa fazer agora, ir para uma festa à noite, fazer agora, sair daqui para o shopping, que não vai interferir na vida dele. Então isso é maravilhoso, isso é um sonho, um sonho. E tem saído muito na clínica, eles pedem sempre, porque a pele fica incrível. Sim, Fotona, é muito bacana, né? Isso que eu ia falar, né? Porque a gente consegue ter esse modo não ablativo de rejuvenescimento que traz uma qualidade de pele, traz um vício para a pele sem pó. As pessoas elas têm aquela ideia de que laser sempre descama, de que laser sempre deixa vermelho, e com o First Skin, que é o nome que a gente criou para esse protocolo, você sai da clínica igual você veio, sem nenhuma marquinha, sem nada no rosto. E eu imagino que a tua rotina deve ser bem intensa, né? Que é Muito. para cá, viajar para lá, Não para. lotada. O que te motiva a continuar inovando? Eu falo que eu sou imparável, uma pessoa imparável e insaciável. Eu sempre estou buscando me modificar em todos os aspectos, tanto como médico, mas ainda mais como pessoa. Acho que essa está sendo a minha evolução maior, porque eu acho que se eu crescer enquanto pessoa, eu vou crescer enquanto médico. E o meu olhar para as pessoas, eu acho que isso é que cada vez mais vai ser o que eu vou dar mais foco para ter crescimento enquanto clínica e enquanto pessoa. E juntamente com isso, eu vou querer tudo que for de melhor ao meu lado. Isso para você é a tua definição de sucesso dentro da medicina? Eu vi que cada vez mais eu perco pacientes, meus pacientes estão cada vez mais fidelizados a mim. Isso mostra o quanto eles veem diferencial no Danilo. E eu não sou só mais um médico. Eu passo a ser parte da vida deles. Bacana, e isso para você é ser bem sucedido dentro da... Porque eu acho que nesse mundo onde as pessoas elas trocam com muita facilidade, isso acontece por falta de conexão. Quando você se conecta com alguém de verdade, o mundo pode até te fazer vontade de mudar, mas a conexão é tão potente que ela fala, não, eu vou ficar, porque nesse médico eu não tenho só o tratamento em si. Eu vejo que ele me respeita, eu vejo que ele me olha, eu me sinto cuidada, eu me sinto amada, eu me sinto respeitada e tenho ainda diferença com o meu resultado. Então, para quê? Se ele tem tudo aqui. Ele pode me oferecer o melhor que tem no mundo, vamos dizer assim, na clínica dele. Então, acho que é por aí que eu quero ir. Entendi. Então, eu imagino que toda isso foi uma construção, né, doutor? Totalmente. Isso não... do dia a dia, ao longo dos anos, ao longo de muito estudo, né, muito sacrifício, imagino eu. E aí, qual que é o conselho que o doutor daria
para aqueles que estão começando agora e sonham em ter uma carreira de excelência como a sua? Obrigado. A minha carreira não é assim tão longa ainda, mas eu acho que a gente tem que saber usar um pouco. Eu acho que os médicos, eles têm muito medo, pelo perfil médico, de ser pessoas mais que aprenderam a fazer, a executar e a não serem gestores do seu negócio. Então, a gente tem que olhar para esse lado gestor. E a gente ousar, a gente tem que ter um pouco de coragem de você investir. Se eu não fizesse isso lá atrás, se eu não tivesse tido esse estágio de falar, não, eu vou comprar uma tecnologia que custa tantos milhões para me diferenciar. Eu poderia estar hoje em outro momento. Então, acho que os médicos têm que entender que eles precisam arriscar. Olhar além, né? Olhar além, Porque olhar. a gente nas faculdades médicas, biomédicas, essa parte administrativa, comercial, Não fica muito existe. aquém, né? Fica difícil. Aí quando você vê, você tem que ser um empreendedor, você tem que conseguir dar conta dessa parte comercial de marketing, mas você sabe fazer medicina, né? Exatamente. Doutor Danilo, muito obrigada por compartilhar a sua história, a sua experiência, estar aqui com a gente, né? O seu tempo conosco. E é inspirador conhecer médicos que tenham valores que não se negam humanos, valores que de fato agregam para a medicina e para os pacientes que são o nosso maior patrimônio, Sim. né? Exatamente. Então esse foi mais um episódio do podcast Fotona, onde compartilhamos histórias que iluminam o caminho da medicina estética e moderna. Até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal, pelo convite e pela oportunidade. Obrigada.